Que a gente é folgado ou preguiçoso, se a gente quer ter um limite de horas de trabalho. Eu amei que você falou da necessidade ou possibilidade de dizer não. Eu gosto de traduzir isso como se permitir ser odiada. Conseguir construir uma vida sustentável, onde eu mantenha a saúde, onde eu consiga ganhar dinheiro e não fique o tempo todo olhando para aquilo que eu não tenho. Então, o outro fica colocando na gente as necessidades dele o tempo todo e a gente vai ouvindo. Se a gente não presta atenção, a gente acata como uma necessidade nossa. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga clínica e mais um monte de outras coisas e falo sobre a aceitação da própria história e a importância da gente aceitar a nossa jornada. O essencialismo, ele faz parte da natureza humana ou é algo que a gente perde ou ganha com a maturidade? Ele faz parte da essência humana se a gente pensar que todo ser humano se sente bem fazendo uma coisa por vez. A gente não foi criado para atender o telefone enquanto cozinha e assiste a notícia na TV. A gente foi criado para fazer uma coisa por vez. Mas a nossa sociedade valoriza multitarefas, então a gente vai perdendo essa habilidade ao longo do tempo. E quando a gente recupera, Natália, essa habilidade, ou a gente ganha maturidade e desperta para isso, quais são os maiores tabus que a pessoa encontra em aceitar que ela tem que reduzir? Primeiro, que parece que a gente é folgado ou preguiçoso se a gente quer ter um limite de horas de trabalho. Principalmente para quem mora nos grandes centros, né? A gente vive isso, que a gente deveria trabalhar enquanto tiver trabalho a ser feito. E não ter uma hora para viver a vida no trabalho, a vida profissional, e um outro momento para viver a vida pessoal. O que a gente aprende é que a gente tem que trabalhar muito para criar recursos para depois descansar e aproveitar a vida. É isso que a gente aprende. Então, a gente vai ouvir que a gente é preguiçoso, que a gente não quer trabalhar. A gente vai ouvir que o mundo não funciona assim. É como se realmente fosse um peixinho nadando contra a maré e todo o cardume. Quando a gente fala em ser essencialista, a gente encontra muita coisa na literatura voltada exclusivamente para o trabalho, né? Só que isso é uma coisa que se aplica também na sua vida pessoal, não é? Na verdade, quando a gente pensa hoje no essencialismo, é focar primeiro na saúde e no estar bem e depois nas outras coisas. É que quando a gente é adulto, o trabalho precisa ser a maior parte da vida, né? Então parece que a gente tem que produzir muito e que a gente só é aquilo que a gente produz. A gente não é a nossa essência, a gente só é aquilo que a gente faz, o quanto a gente ganha, o quanto a gente produz para a sociedade, entrega para a sociedade. E quando eu penso no essencialismo, né, e quando a gente pensa nessa relação com o trabalho, eu acho que é mais fácil até da gente ter exemplos, né? Mas quando a gente vai para o lado pessoal, eu acho que tem um tabu que é muito grande, que é você saber dizer não. E você dizer não no âmbito de trabalho é completamente diferente quando você está nas suas relações pessoais. Seria esse o caminho? Um dos caminhos. Eu amei que você falou da necessidade ou possibilidade de dizer não. Eu gosto de traduzir isso como se permitir ser odiada. Que fica muito Perfeito. mais forte, né? Mas é mais ou menos isso. Então, no trabalho, é mais fácil a gente dizer até que horas a gente pode trabalhar, o que está dentro do nosso escopo ali de trabalho, quais são as nossas tarefas, o que a gente realmente deveria fazer. Já na vida pessoal, parece que a gente deixa de ser querida ou amada se a gente não fizer tudo o que o outro quer, o tempo todo. Então, no trabalho é muito mais fácil realmente colocar não e dizer limite. Então, o que o essencialismo propõe? Uma vida sem sofrimento. Como se a gente não tivesse que se exaurir em cada tarefa para que realmente tenha feito.
Porque é o contrário do que a gente coloca aqui, que é a sociedade do cansaço, da exaustão. Então, ser essencialista é um princípio de se respeitar antes de qualquer outra coisa. Respeitar o teu tempo, as tuas vontades e necessidades. Isso muda, Natália, por exemplo, você pode estar numa fase que para você algumas coisas são essenciais, e aí uma determinada fase da sua vida você começa a enxergar isso de uma outra forma? Aquela, né? Bem resposta de psicóloga. Depende. Por quê? Se eu preciso trabalhar muito para construir uma base de segurança, né? Que é ter uma casa, conseguir suprir as minhas necessidades de saúde, mercado, educação, enfim. Depois de suprir isso, eu consigo, então, descansar e trabalhar o necessário e não além, porque eu não preciso acumular coisas, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vem de uma geração que observa muito aquilo que quer ou não fazer. Então, a sensação que eu tenho é que antes a gente descansava e focava em si quando se aposentava, né? Os pais faziam muito isso. A sua geração, né, de mulheres de 40, 50 anos, aprendeu que chega. Eu estava conversando isso hoje com uma amiga psicóloga, e Jung fala disso. Quando a gente vai chegando aos 40 anos, a gente percebe que a vida tá diferente. A gente tá indo para a segunda metade da vida, então os nossos valores mudam. Aquilo que a gente valoriza muda. Isso acontece com todo mundo. E Jung fala que se a gente não escolhe o caminho para seguir, a vida vai escolher por nós e a gente vai ter que bancar as consequências disso, tá? Mas a nova geração não quer trabalhar por qualquer salário, a qualquer custo, e define muito bem aquilo que aceita ou não. De novo, né? Pensando no trabalho. Porque a gente vai acabar voltando para isso. E a tua opinião sobre isso? Eu penso que para você ser essencialista, você tem que ter a base, né? Eu acredito que você não consiga, por exemplo, falar assim, não, por exemplo, uma proposta de uma renda extra ou de algo assim, se você não tiver essa base. E o que eu vejo é que a minha geração trabalhou muito e hoje a maioria dos jovens, eles já têm essa A base que vem dos que pais. veio dos pais. E eu vejo isso como uma coisa boa, na verdade. Eles não precisam ter que trabalhar tanto como a gente trabalhou. Concordo, perfeito. Para você, o que é essencialismo? É você ter o que te deixa feliz, sem querer ter demais para ter que trabalhar demais. Agora vamos inverter aqui o que estou fazendo a entrevista. Quero Só a saber, parte da eu também tô entrevista é a curiosa. outra. Vai. Mas eu acredito nisso. Para mim, hoje, por exemplo, eu tenho aquilo que já me deixa feliz. E isso me permite que, por exemplo, quando eu tenho uma proposta para fazer um outro trabalho, alguma coisa que vai consumir muito do meu tempo, eu tenho essa liberdade de pensar se é isso que eu quero. De repente pode ser, falar, tô querendo um desafio novo. Mas eu posso falar, não, não quero isso nesse momento, eu tô bem, não preciso, na verdade. Eu acho que a necessidade também é um fator que é importante. Sim, impacta. E para você? Essencialismo é saber aquilo parecido com o que você disse, que é importante para mim, então ter autoconhecimento suficiente para saber o que é importante para mim e conseguir construir uma vida sustentável onde eu mantenha a saúde, onde eu consiga ganhar dinheiro e não fique o tempo todo olhando para aquilo que eu não tenho. Então, porque é muito comum agora nas redes sociais a gente ver aquilo que a gente não tem o tempo todo. Já fui a pessoa de trabalhar ao máximo, então, se uma pessoa comum no CLT trabalha 8, 9, 10 horas por dia, por que eu, enquanto psicóloga, não vou? Porque a carga mental é outra. Não, eu não consigo
Conversando muito com psicólogas, eu vejo hoje que o máximo são 6 horas de trabalho. Então, eu acho que o essencialismo vem nesse lugar da gente entender o que é essencial para a gente viver, até onde a gente quer crescer e não querer ter aquilo que o outro tem, porque não vai dar. Mais ou menos assim, Darcy. O que é o contrário do essencialismo para mim hoje? Acordar às 4:30 da manhã, conseguir fazer a leitura, a meditação, tá pronta antes do box do CrossFit abrir. Deixar a casa toda organizada antes de sair de casa e você treina e já começa a sua rotina de trabalho pronta, arrumada às 7 horas da manhã. E aí você trabalha muito e tem reuniões incríveis, insights incríveis e nunca tá cansada. E você vai trabalhar até que horas? Até 6, 7 horas da noite. Por aí. E aí você vai ter uma outra parte da vida perfeita, que é um jantar, uma reunião com os amigos, vai parar, cozinhar, tomar vinho. Essa realidade, ela não existe na vida das pessoas, porque é como se a gente excluísse aqui o ir ao supermercado, o cuidar de uma casa, o dar atenção para as outras pessoas que são da nossa família. É como se a gente nunca estivesse cansado ou doente. Então, é um movimento que a gente não respeita o próprio corpo. E aí é muito interessante, né? Porque a gente, enquanto mulher, tem os períodos diferentes ao longo do mês. E aí você que pratica muita atividade física, coisa que eu não faço. A tua força é a mesma ao longo do mês? Do dia 1º ao dia 30 é a mesma? Não. Não. Nós mulheres não vivemos isso. Os homens vivem. Então, isso é muito interessante. Quando a gente fala do essencialismo, é se respeitar e respeitar que aquilo que acontece na vida da Darcy não vai acontecer na vida da Natália e que nós não estamos competindo. Entende? Mas isso é muito difícil hoje com rede social, né? Muito. Muito. Eu abro minha rede social e já tô devendo. Porque já tá pago, né? A metade do mundo já tá Metade já tá pago. Só que aí eu esqueço de calibrar aquela pessoa com quem eu tô me comparando, que às 7 da manhã já fez a atividade física dela lá no box. Ela tem 2 cachorros. Ela tem 2 filhos. Ela gosta muito de fazer aquela atividade física, por exemplo, eu não gosto. Eu sou a pessoa da yoga, da meditação, da caminhada. Então, como é que eu vou comparar esse estilo de vida com aquele estilo de vida? Tô devendo pra quem? Eu tô devendo o quê? Entende? Então, a gente abre sim a rede social e a gente tá devendo. Tá fazendo pouco, tá fazendo menos. Eu também vejo uma outra questão, Natália, que até bem pouco tempo atrás, a mulher ela quis absorver tudo, né? Ela quis dar conta da casa, do trabalho, das relações. E hoje a gente vê que isso foi uma grande loucura, né? Porque às vezes eu me pego assim, eu paro por um momento e vou ler um livro, assim, eu começo a me sentir culpada. Nossa, eu podia estar fazendo alguma coisa como se estar lendo o livro fosse uma coisa ruim. A gente vive isso por ser mulher, porque a gente é sim mais cobrada desde a criação do que os homens, tá? Quando eu vejo a minha casa bagunçada, a angústia que eu sinto, o meu marido nunca sente. Por quê? Porque a vida inteira dele existiu uma mulher na casa dele colocando as coisas no lugar. Então ele não vê, se chega alguém em casa e tá bagunçado, não é responsabilidade dele, tá tudo bem. Ele nunca teve essa cobrança. Sobre ler o livro e parar, né? Ontem à tarde eu dormi das 3 às 5. Dormi. Eu trabalhei todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, todos os períodos. Ontem eu trabalhei pela manhã. E aí, a hora que eu acordei à tarde, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e eu dormi. E aí, a segunda coisa que eu pensei foi: pera, hoje é dia 8 e eu já bati o faturamento do meu mês. Sim, eu posso dormir. Se é isso que o mundo pede, né? Eu posso dormir. E mesmo que não tivesse batido, eu tô cansada. Eu posso dormir. Mas sim, a gente precisa se lembrar o tempo todo. E se fosse talvez meu marido? Ele não ia pensar nas coisas que ele não fez. E quando a gente fala do essencialismo, ele também é uma coisa que você tem que
Ir praticando para ir se acostumando, porque a gente veio dando um panorama, né? Imagina assim, quando você é bebê, é pequeno, poucas coisas já te satisfazem. E depois você vai acumulando cada vez mais, você tem que ter mais o tempo inteiro. E aí chega um momento da vida que você fala, eu acho que tá demais, eu preciso reduzir. Mas eu acredito que isso precise também de um trabalho mental mesmo, né? De você se esforçar para reduzir. Isso acontece? Isso acontece. A gente vem da sociedade do acúmulo, fato, né? É, Ontem, o meu filho mais velho estava se arrumando para ir para a escola, colocou a chuteira e falou assim: Papai, eu preciso de uma outra chuteira, porque eu não tenho nenhuma. Ele tem duas. Meu marido já fica bravo, né? Repete, presta atenção no que você tá dizendo, né? Ele falou. Eu falei: Não, filho, é que a sua chuteira descolou aqui, você tá desconfortável com isso. Vem cá. Fui lá, peguei super bonder, colei, nananã, e falei assim: Filho, ó, apertei o dedinho dele, a sua chuteira ainda te serve. Ela tá rasgada? Ele: Não, mamãe. Saiu a tinta em algum lugar? Não. Vamos olhar para a sola? Olha, a sola ainda tá inteira. Você tem chuteira. Se tem essa, ainda tem a outra que você deixou de usar porque ganhou essa e achou essa mais bonita, mas você tem duas. A gente só vai comprar uma chuteira nova quando essa daqui ficar pequena. Você não precisa de mais uma chuteira. Porque isso é ensinado. E aí, na hora de reduzir, tá? De reduzir tudo, é um treino constante. Então, como é que o essencialismo entra na vida? Eu não preciso. Como é que estava a minha vida há pouco tempo atrás? Eu trabalhava muito, eu precisava pedir iFood, porque o meu tempo era caro demais para eu cozinhar. Sim, eu pensava isso. E aí eu precisava ter uma ajudante na minha casa, porque eu precisava de alguém para cuidar dos meus filhos quando eles estavam doentes. E eu precisava sempre trabalhar muito porque eu ouvi repetidas vezes nos últimos anos, no meu meio de trabalho, que se algo que pode ser feito por alguém que vai cobrar menos do que a sua hora vale, você não deveria estar fazendo aquilo. E você escuta isso tantas vezes que vai entrando em você. Até que um dia, conversando com uma amiga, ela falou: Tá, você paga alguém para fazer aquilo desde que você não queira fazer, né? Porque se você gosta de fazer. E aí, eu cozinho dia sim, dia não para os meus filhos. Ontem, o Vicente chegou da escola e eu falei: Filho, o que você quer comer hoje? Ele: Pode escolher o sabor da sopa que você quiser fazer. A comida favorita dele é sopa. E aí, cada dia eu faço sopa de uma coisa. E aí, ontem eu fiz uma sopa, ele comeu e tava uma delícia, ele ficou feliz. E, na verdade, isso tomou 25 minutos do meu dia. Realmente, a gente precisa viver correndo o tempo todo, abrindo mão daquilo que é importante, porque a sensação que eu tenho é, quanto mais a gente trabalha, mais a gente gasta e mais a gente precisa trabalhar. A primeira coisa que acontece quando a gente vai mudando um pouquinho o padrão de vida, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, é as pessoas questionam sobre o porquê você mora aqui. Por que que você não quer... Você quer morar numa casa maior? Por que que você não constrói um sobrado aqui, já que é a casa de vocês? E aí, essa semana eu ouvi no consultório algo muito significativo, né? Nossa, a pessoa contando, né? Essa semana me disseram que a casa onde eu moro não combina com o carro que eu tenho, porque o carro é muito melhor que minha casa. E eu falei, mas pra você, você precisa ter uma casa diferente da que você tem? Não, a minha casa me atende. Então o outro fica colocando na gente as necessidades dele o tempo todo e a gente vai ouvindo. Se a gente não presta atenção, a gente acata como uma necessidade nossa. E desde sempre. Desde criança a gente faz isso, exatamente como você falou. Então é um treino a gente começar a abrir mão das coisas e entender o que faz sentido na minha vida agora. Posso ter uma casa maior e financiar? Posso. Eu quero? Não. Então, para que eu vou fazer isso? Para provar para o outro que eu tô tão bem quanto ele? Esse é o caminho que eu vejo
que a sociedade tem tomado nos últimos anos. Desculpa interromper, mas é rapidinho. Você está na playlist Mentorando. E nessa série eu trago convidados para lá de especiais. Eles estão aqui com a finalidade de compartilhar conhecimento, vivências e experiências. Tenho certeza que isto vai agregar na sua vida pessoal e profissional. Mas se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like e, por favor, deixe aqui o seu comentário. Isto vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. O que eu sinto, assim, que depois da pandemia, muitas pessoas se pegaram, né, se questionando se eu estou nesse lugar e esse é o lugar que eu gostaria de estar. E aí a gente começou a ver muita gente, por exemplo, migrando de carreira, fazendo outros movimentos, porque eu acho que ali percebeu, né? Eu não quero estar nesse lugar, eu consigo viver com menos. Né? Você percebeu também esse movimento? Eu percebi um movimento de cuidar daquilo que é seu, como você cuidava das coisas da empresa. Então, a gente tornou, por exemplo, a nossa casa muito mais acolhedora do que ela era. Porque a gente ficou muito tempo ali, há 3 anos agora, né? Eu tô voltando pro presencial, mas durante 3 anos eu trabalho dentro da minha casa e o meu marido trabalha dentro de casa. Então a gente foi tornando aquilo melhor. A gente percebeu que a gente se arrumava mais para estar lá fora, que a gente dava muito o nosso melhor pro outro e para a empresa e que muitas vezes a gente estava só ali para dormir. Então, eu percebo esse movimento e percebo sim, as pessoas foram para casa e elas começaram a perceber que não é qualidade de vida ficar 4 horas no trânsito. Não, eu posso trabalhar online, morar lá no interior, onde o meu custo de vida vai ser muito menor, e ter uma vida tranquila, ao invés de ficar correndo, como eu tô fazendo aqui, né? É até interessante falar nisso, porque meu marido trabalhava 100% presencial, pandemia, ele foi 100% para online. E aí a empresa teve algumas modificações e de 2 vezes no mês, ele começou a ir 3 vezes na semana na empresa. A empresa já recuou e já disse que tudo bem vir 2 vezes por semana. Porque a qualidade de vida e o rendimento dos colaboradores muda. Se você fica 4 horas do seu dia no trânsito, é claro que no outro dia você não vai produzir a mesma coisa. É impossível. Né? Então as pessoas mudaram. Acho que esse impacto da pandemia fez com que as pessoas parassem para enxergar algumas coisas. Porém, também veio a era do digital e uma exposição maior do quanto a gente está devendo, que a gente poderia ganhar muito mais. E assim, nossa, ó, tem esse menino aqui de 20 anos faturando 100 mil por mês e por que que você tá contente com o seu emprego de 10? Você chegou a ver isso também? Você consegue perceber isso também? Sim, percebo. As pessoas viram que existia outras formas de viver, né? Não só aquela que a gente foi meio que, como você falou, vão te impondo, né? Você vai vendo aquilo como única alternativa, né? Eu também vejo um outro movimento, que é o movimento da saúde mesmo. Eu vejo principalmente isso mais voltado para o homem. Porque o homem, eu acho que ele foi educado mais para ser tem que aguentar tudo, né? E eu vejo que esse movimento de reduzir, ele vem para o homem ligado à saúde. Quando ele já está num estresse muito grande, ou já começou a apresentar problemas de saúde, é aí que eu acho que ele começa a repensar um pouco. Começa porque ele vê que não vai passar. Se ele não cuidar e não desacelerar, não vai passar. E eu acredito que veio também um olhar com a pandemia sobre a vida que as pessoas gostariam de ter. Exemplo, quantas famílias não almoçavam, jantavam, tomavam café com os filhos? Isso mudou esse comportamento dos homens porque eles começaram a participar mais da rotina desses filhos. E na minha casa levou a conversas, por exemplo, como: ó, eu não quero sair da empresa depois das 6. Então, não, eu não vou alcançar aquele cargo lá da diretoria porque eu quero ter hora para sair, porque eu quero ver os filhos crescerem e é essa vida que eu quero levar. É a vida que faz sentido aqui, nessa casa, sabe? Então, os homens mudaram esse comportamento, eles começaram a perceber o quanto eles estavam adoecidos e sim, teve uma procura maior
pela saúde mental, enfim. Isso também acontece com a mulher, óbvio, né? Você, há pouco tempo atrás, você relatou isso, né? Que você foi numa crescente, chegou uma hora, você falou, Pera. espera, né? Como que foi que você sentiu isso? E aí você falou, não, eu não preciso de tudo isso. Tô abrindo mão de muita coisa. Quando eu entendi que dava para quadruplicar financeiramente a vida que eu tinha, mas também quadruplicaria a responsabilidade que eu tinha, eu teria que contratar funcionários, pagar salários, enfim, eu teria que abrir mão das férias do final do ano dos meus filhos, porque eu precisaria trabalhar nesse período. E aí eu comecei a perceber que mais dinheiro, literalmente, agora na minha vida não me traz mais felicidade. De tempos em tempos eu tenho o hábito de pegar um caderninho antigo e escrever nesse caderninho as coisas que eu quero para os próximos 6 meses ou para o próximo ano. E curiosamente ontem eu peguei esse caderno e eu não tinha nada para pedir. Porque eu não quero um carro melhor do que eu tenho. Hoje a minha casa serve muito bem a minha família, os meus filhos estão com saúde, nós dois temos emprego, o nosso casamento tá bom. O que mais que eu preciso? Talvez uma outra pessoa precise fazer uma viagem, precise trocar de carro, mas eu comecei a perceber que eu estava indo para um movimento que era das outras pessoas, de crescer. O faturamento da tua empresa agora nesse ano foi de 500. A gente precisa aumentar para 700 no próximo ano. Para quê? Sabe? Porque os meus filhos só vão ter 2 e 5 anos agora. Então, se eu deixar de conviver com os meus filhos 12 horas por dia, esse tempo não vai voltar, né? Agora, no próximo ano, o Vicente vai para o primeiro aninho. As apresentações vão mudar. Daqui a pouco não vai mais ter apresentação na escola. E isso é muito curioso, né? O Vicente, quando ele se machuca, ele não pede mais beijo e colo. Então, chega uma hora que as coisas vão mudar. Que talvez eu não tenha a mesma saúde que eu tenho hoje. E aí, hoje eu tava correndo atrás de ter mais dinheiro. Pra quê? Porque sendo psicóloga ao longo desses últimos 7 anos, Darcy, uma coisa ficou muito clara pra mim. Dinheiro não traz saúde e não significa que você vai ter uma vida mais feliz. E isso, né, tem pesquisas comprovando que depois que a gente chega aqui num nível de segurança, se eu tenho um Gol com ar-condicionado ou se eu tenho uma BMW, eu vou ficar mais feliz por um período de 20 dias e depois o nível de felicidade abaixa. Ele volta. Então, eu não vou ser mais feliz. Agora, o nível de eu ia trabalhar de ônibus todos os dias e agora eu tenho um carro, muda e se mantém. Então, depois de um momento que a gente consegue ter aquilo que a gente buscou e um conforto necessário, mas não necessariamente é mais felicidade. Às vezes é menos tempo, às vezes é menos saúde. Então, foi aí que eu parei. A hora que eu via que eu tava ganhando. Nossa, ganhei tanto vendendo meu curso e eu não tava mais feliz. E isso é muito individualizado, né? Que é o que a gente já estava comentando, né? Para você, o que você queria, você já atingiu. E tem pessoas que elas precisam de mais, né? O essencial dela já é muito, né? Exato. Então, é muito particular. Eu disse para uma amiga, né, antes de desistir ali de muita coisa que eu tava fazendo e abrir mão, que o meu sonho era brincar de casinha. E eu brinco de casinha todos os dias, numa casa tranquila. Então, isso para mim já é o máximo, sabe? Eu sou feliz com isso que eu tenho hoje. Talvez amanhã eu queira outras coisas, mas hoje me atende muito bem. É por isso que eu acredito que talvez vá mudando. Às vezes, quando você é novo, o pouco já te satisfaz. Aí chega numa faixa etária que você quer ter sua casa, você quer ter um carro, você quer viajar.
E aí chega um outro momento que você fala, agora eu quero reduzir, isso aqui para mim já tá ok. Por isso que eu acredito que Ao vá longo da vida. mudando, exatamente. Mas como que você vê o movimento, por exemplo, de quem é jovem, né? E já tem, porque assim, quando a gente fala de ser essencialista, não é que a pessoa não vai ter nada. Ela vai ter aquilo que é essencial Especial para para ela. ela, né? E hoje eu vejo, às vezes, pessoas bem jovens que, quando você pergunta, eles não querem ter nada. Entra no que a gente falou, porque eles já moram com os pais, numa casa, mas isso também não pode ser uma coisa ruim, a pessoa não querer ter nada, o pouco ou que o pai dela tem já tá bom? Como que você vê isso? Como é que eu vejo que um ser humano, um filho, se desenvolveu bem, se ele tem independência emocional e financeira desses pais? Então, depois de uma determinada idade, cada pessoa tem que seguir a própria vida, conseguir se manter financeiramente e conseguir sobreviver sem esses pais, porque se tudo der certo, os seus pais vão falecer antes de você e você tem que conseguir seguir a sua vida sem eles. É, é comum nessa geração, mas na minha casa, por exemplo, é muito interessante, porque às vezes o Vicente fala das coisas que ele quer ter, né? E que ele quer ter quando ele crescer. Ele quer poder comprar muito mais brinquedo do que ele tem. Que lá em casa é assim, entra um, sai outro, né? A casa é pequena, não tem muita coisa. E eu digo pra ele que quando ele tiver dinheiro pra comprar os brinquedos, ele não vai ter tempo pra brincar. E aí ele, né, ele assusta um pouco. Eu falo, filho, você vai ter que trabalhar e trabalhar muitas vezes é fazer coisas que a gente não quer para ter o dinheiro que a gente precisa para ter as coisas que a gente quer e o conforto que a gente quer, tá? Então não é tão simples. Um outro exemplo, às vezes ele fala, mamãe, você pode me buscar mais cedo na escola? Eu falo, filho, eu posso tentar hoje, porque a mamãe vai trabalhar até tal hora. Então, eu não consigo vir antes. E ele foi entendendo. E não é trabalhar porque eu preciso comprar as coisas pra você, é porque eu preciso. Ponto. A culpa não é sua. Eu preciso mesmo trabalhar. E aí, às vezes, ele pede e fala, filho, eu vou tentar, porque você vai estar trabalhando, né, mamãe? Eu falei, porque eu vou estar trabalhando. Então, os filhos, eles precisam entender que os pais não vão estar aqui pra sempre. E que ótimo, eles querem ter esse padrão. Como é que eles conseguem ter esse padrão de vida que eles têm hoje sozinhos? Dá pra ter, né? É muito fácil a gente ser essencialista porque tem alguém nos dando total suporte para isso. Então, a questão de ser essencialista é, com a tua independência, ver aquilo que é essencial para você e viver com saúde, com satisfação a vida que você construiu. Você fez uma live esses dias sobre isso, não foi? Fiz. Eu tenho uma mentorada que estuda o essencialismo, que é a Fernanda Moura. Ela é psicóloga e ela, na época ali do mestrado, quando ela estava terminando o mestrado, ela ia caminhar para o doutorado e ela viu o quanto ela estava esgotada, adoecendo fisicamente com muita frequência. E aí ela resolveu parar, não fazer aquilo que todo mundo estava pedindo, família e professores, e se voltar para a vida dela e para a construção dela dos pacientes na clínica. E aí, depois de algum tempo, ela começou a estudar o essencialismo e entender a importância da atividade física na vida dela, de ter durante o trabalho dela como psicóloga possibilita isso, o momento de pausa na agenda. Então, não é sobre trabalhar. Na empresa do meu marido tem isso, né? Você deixa de almoçar para sair mais cedo. A sensação que eu tinha era essa, sabe? Que a gente nem almoçava e ia direto para ver se terminava logo. Não, é trabalhar com qualidade, ter um momento de pausa para poder se reenergizar para continuar trabalhando, parar de trabalhar e viver sua vida pessoal. Então, é muito bonito ver o movimento, né, do essencialismo na vida dela, como ela coloca isso para as alunas e pacientes dela. E o principal, de novo, entender que o essencialismo vai ser diferente para cada pessoa, mas que sim, ele tem a ver com a saúde em primeiro lugar, depois com bem-estar e trabalho, enfim, mas a saúde vem antes. Porque sem saúde, Darcy, não existe todo o resto. Você pode trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, porque se você ficar doente, provavelmente vão te substituir e colocar alguém no teu lugar, porque ninguém é substituível. Então você precisa ter saúde para poder desempenhar tudo que você tem que desempenhar.
E quando a gente fala disso, estava falando, você estava falando, e eu estava imaginando que também não é para todo mundo, infelizmente, né? Não. Porque dependendo da condição da pessoa, da classe social mesmo dela, das condições que ela vive, isso é uma realidade, na verdade, é quase uma utopia, né? A questão é, tem como a gente adaptar para uma determinada vida? Se a gente for fazer a média de horas que a gente passa na rede social e no celular, ela é bem alta. E se você ficasse 1 hora a menos no celular, o que você poderia fazer nessa 1 hora? Talvez dormir mais cedo? Talvez assistir um programa de TV, algo que você quer assistir com qualidade? Porque o que que acontece, Darcy? Isso é um fato. As pessoas, né, Darcy, elas assistem televisão rodando o vídeo no celular, fazendo uma outra coisa. O que que o essencialismo prega? Uma coisa de cada vez. Rolar um feed e ver uma notícia nova a cada 3, 5 segundos não é focar em algo realmente. Então, dá para adaptar, mas cada vida é de um jeito. Não, não vai dar para fazer 1 hora de exercício físico. Será que você conseguiria fazer 5 minutos de alongamento pela manhã? 5 minutos de alongamento na sua hora de almoço? Será que você conseguiria dormir 1 hora mais cedo porque não ficou no celular? Não, não é aplicável para todo mundo, mas a gente sabe que hoje as pessoas não vão mais ao banheiro sem estar carregando o celular. Não se alimentam mais sem o celular. O tempo todo, não conseguem. Então, assim, talvez diminuir essa exposição a uma tela te ajude a fazer coisas pausadas, uma de cada vez, cada uma no seu tempo, dentro da sua possibilidade. Uma técnica, Uma tentativa. né? E você acredita que esse movimento está crescendo? As pessoas estão olhando mais para si, pensando mais na saúde, Quando elas adoecem, sim. quando elas adoecem? A gente só dá valor àquilo que a gente perde, então a gente percebe que tá indo longe demais quando adoece. Mesmo o meu movimento, quando é que eu parei? Quando eu vi que eu não estava feliz, que eu estava angustiada, eu descansava, mas eu continuava me sentindo cansada. Então a sensação era essa: eu dormia, mas eu não conseguia descansar. Eu não conseguia desligar. Então foi um sinal de alerta para mim. Eu nunca estava satisfeita. Eu não conseguia fazer uma refeição com os meus filhos sem pensar em trabalho. Então chegou nesse ponto e aí isso foi um sinal de alerta. Mas em geral, as pessoas elas só param e olham para esse movimento quando elas adoecem. E acontece, Natália, por exemplo, a pessoa chega nessa fase, aí ela se vê doente, aí ela tira lá uma licença, aí quando ela volta no mesmo ritmo, ela Não não consegue viu mais. nada. Se ela passou por um burnout, a régua dela vai ser mais baixa. Vai ser? Vai. Porque o organismo vai mandar para ela um sinal de alerta de que tem algo errado muito antes. Então, vamos supor que uma pessoa trabalhava aí 60, 50 horas na semana, um ritmo frenético, ela adoeceu. Ela vai conseguir trabalhar com qualidade 30 horas. Ela nunca mais vai conseguir. Já não tinha qualidade com as 50, né? Ela achava que tinha, mas ela nunca mais vai conseguir produzir as 50 horas. O corpo dela desliga antes. Porque o teu corpo ele já foi sinalizado que algo ruim vai acontecer se você não parar. E isso pode ser sinalizado por uma crise de ansiedade, por um cansaço, por uma falta de atenção, por um excesso de apetite ou uma falta de apetite. Sempre vai vir um sintoma aí para avisar antes. Sempre digo para os pacientes, né? O sintoma ele não é inimigo, ele não é um inimigo, ele é só um aviso, ele é só um alerta, tá? Então, não vai conseguir voltar no mesmo ritmo, não dá. E para a pessoa começar a reduzir, ela tem que ter coragem, porque eu acredito que para quem tem uma vida muito frenética, né, e tá sempre envolvido com muitas coisas, e de repente a pessoa fala, não, agora eu resolvi que eu vou desacelerar. Ela tenha, eu acredito que alguns preconceitos, né, e algumas barreiras. Ela vai ter, porque as pessoas esperam que você viva a sua vida de uma determinada forma, porque ninguém sabe como viver a sua vida melhor, né?
do que aquela pessoa. Você não sabe viver a sua vida, o outro sabe. Então vai ter preconceito, né? Nossa, tem tudo e não aproveita. Nossa, que desperdício. Mas aí a gente volta para a questão do limite, porque eu não consigo ser essencialista se eu não digo não. Sem dizer não. Eu só consigo ser essencialista, Darcy, se eu não tiver o peso do olhar do outro quando eu coloco limites. Se eu quiser ser querido o tempo todo, eu não consigo ser essencialista. Não tem como, tá? Então, a gente precisa de um certo nível de egoísmo para ser essencialista, e aí a gente não vai se importar com aquilo que o outro vai falar. Porque a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer agora. E algo que eu costumo pensar e trazer de exemplo é: eu sempre vou frustrar os meus filhos, vou dizer não para eles. E por que eu não vou dizer não para os outros? Por que eu não vou dizer não para algo que eu não quero fazer para os outros? Por que eu tenho que ser mais querida pelos outros lá de fora do que por quem tá dentro da minha própria casa, sabe? Então, eu vou emendar um outro. Por que é tão difícil dizer não? Porque as pessoas se sentem culpadas, né? De simplesmente. Elas sempre justificam, né? Simplesmente falar, não, não quero. Não consegue entender que não é uma frase completa, né? Necessidade de pertencimento e aceitação. Isso é inerente do ser humano, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui com você, achei seu anel lindo. Eu quero ter um anel como o seu, porque eu quero um pedacinho da Darcy pra mim, porque eu admiro a Darcy. Dificilmente eu vou querer algo igual de alguém que eu não gosto. E aí, eu quero que a Darcy goste de mim. Então, se a Darcy me pede alguma coisa, eu vou tentar fazer, porque eu tenho medo que se eu disser não pra ela, ela não goste mais de mim. Eu não entendo que a Darcy tem o direito de não gostar. E que eu tenho o direito de colocar limite. E que uma relação saudável de verdade é uma relação com decepção, com frustração e com aceitação também. Porque aceitar o outro não é aceitar porque ele é bonzinho, é aceitá-lo como ele é. Então a gente aprende que se a gente não fizer tudo que o outro quer, a gente não vai ser querido. Muitas vezes a gente aprende lá na infância, né? Então os pais falam: "Ah, você não faz, se você não fizer isso, eu vou ficar triste. Se você não fizer isso, quantas vezes, né? O papai do céu vai ficar triste." Então você tem que sempre dizer sim e fazer aquilo que o outro quer o tempo todo, porque senão você deixa de ser querido e importante. É isso que a gente aprende. E para quem tá lá em casa, que conselho você daria para a pessoa viver melhor? Conseguir dizer não e conseguir se respeitar, entender que um dia todo mundo não vai estar mais aqui, né? A gente não vai estar aqui para sempre. E que se você não é a pessoa mais importante da tua própria vida, se você não é, a pessoa que você mais respeita e mais cuida, os teus filhos não aprenderão a fazer isso por eles. As pessoas ao teu redor também não aprenderão isso e ninguém nunca vai cuidar tão bem de você quanto você deveria cuidar. Então é você que precisa entender o quanto você está cansado, qual é o teu limite. E aprender a decepcionar as pessoas e a lidar com a decepção que você causa nelas é muito importante. Isso é ser adulto. É a criança que não consegue lidar com isso. O adulto tem que conseguir lidar com a frustração do outro, com a insatisfação do outro. Não tem como agradar o tempo inteiro, né? Nunca. A Muito, gente não consegue nem se agradar o tempo todo, né? muito bom. Muito obrigada. Eu amei. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada. Adoro você. Obrigada. Também. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, tchau e até a próxima.